Deuteronômio 29. Estamos falando a respeito do Antigo Testamento aí, já faz dias, né? Estamos ministrando no Antigo Testamento. Glória a Deus. Deuteronômio 29. Vamos ler a partir do versículo 9. Vamos estender até o versículo 18. Glória a Deus. Pode dar um pouquinho de retorno, se precisar abaixar no microfone. Glória a Deus. Deuteronômio 29, versículo 9 em diante, todos acharam? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Portanto, guardai as palavras deste pacto e cumpri-as, para que possais prosperar em tudo o que fizerdes. Todos vós estáis hoje diante do Senhor vosso Deus, os vossos capitães das vossas tribos, os vossos anciãos e os vossos oficiais, com todos os homens de Israel, os vossos pequenos, as vossas esposas, e o teu estrangeiro que está no teu acampamento, desde o lenhador da tua madeira até o tirador da tua água, para que entres no pacto. Pacto e aliança é uma coisa só, né? Com o Senhor teu Deus, e no teu juramento que o Senhor teu Deus faz contigo neste dia, para que Ele possa te estabelecer hoje como um povo para si mesmo, e para que possa ser para ti um Deus, como te havia dito, e como havia jurado aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Não é somente convosco que faço este pacto e este juramento, mas com aquele que está aqui hoje conosco, diante do Senhor nosso Deus, e também com aquele que hoje não está aqui conosco, porque sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos entre as nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações e os seus ídolos, madeira e pedra, ouro e prata, que estavam entre eles, para que não haja entre vós homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie hoje do Senhor nosso Deus, para ir e servir os deuses dessas nações, para que não haja entre vós uma raiz que produza fel e absinto. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Uma palavra aqui nessa noite para nós refletirmos. Prestaram atenção na leitura que nós fizemos? Moisés, irmãos, que foi o grande legislador da lei de Deus, mediador, legislador, né? Entre Deus e o povo também, ele também mediava entre Deus e o povo, embora ele não fosse o centro da aliança, da antiga aliança, porque ela era teocêntrica. Essa é a diferença, uma das diferenças entre Jesus e Moisés. Moisés, ele era o legislador, ele era o mediador da antiga aliança, mas ele não era o centro da aliança. Jesus, além dele ser o mediador, ele também é o centro. Ela é cristocêntrica, enquanto que a antiga aliança era teocêntrica. Então observem que nesse discurso aqui agora de Moisés agora está com 120 anos. Ele está, irmã Antônia, ele está agora dando as últimas instruções para o povo de Israel antes da sua morte. Isso é tão certo que o capítulo 34
de Deuteronômio não foi escrito por Moisés, foi escrito por Josué, porque é o momento em que a narrativa bíblica, ela descreve como aconteceu a morte de Moisés. Logo, não seria possível que fosse ele, né? Descrever a sua própria morte. Então, ele está dando as últimas instruções, e ele está fazendo uma aliança, agora, com todos. Essa aliança que Moisés está fazendo, serve para nós também, viu? Não é só para esse povo de Israel. Se os irmãos prestaram bem atenção na palavra que foi lida, ele está fazendo aliança com pessoas que não estão ali também. Interessante, né? Todos que estão aqui, os pequenos, os grandes, os livres, os tiradores de água e cortadores de lenha, eram escravos, eram servos. Está fazendo com todos. Eu já expliquei aqui para os irmãos, mas eu vou ratificar nessa noite, para os irmãos lembrarem e memorizarem. Isso é muito importante, que os irmãos saibam isso. O projeto de Deus, irmão Roldão, para o povo, para as nações, era que Israel fosse a nação sacerdotal, e que todas as nações pudessem servir a Deus também, tendo Israel como a nação que ia mediar, ou seja, ministrar sobre as outras nações, e as outras nações pagariam tributo para Israel. Não obstante o projeto de Deus fosse esse, por diversas intercorrências no decorrer da caminhada, e desobediência, murmuração, etc, isso não aconteceu. E como eu disse aqui terça-feira, dos motivos que levou Deus a não estabelecer o que ele já havia tido como projeto inicial e a priori que fala, né? Mas ele não fez, porque uma das coisas que mais deixou Deus irado foi a idolatria. E essa idolatria só foi curada, irmãos, na Babilônia, quando eles ficaram 70 anos cativos. Parece que nós sempre, estou falando nós, o povo de Deus, parece que nós sempre aprendemos da pior maneira. Nós nunca aprendemos, irmãos, da maneira mais fácil. A metodologia tem que ser dura, a metodologia tem que ser pedagógica, né? A pedagogia tem que ser brava, senão nós não aprendemos. Isso é característica inerente ao ser humano. Por mais que você ensine, vai por aqui, o ser humano quer ir por aqui, ó. Depois chega lá na frente, tem problema, aí ele tem que voltar. Eu já ensinei os irmãos aqui. Eles durariam 11 dias de caminhada, 40 anos. Irmãos, até o capítulo 11 do Gênesis, que acontece o evento da Torre de Babel, eu falei aqui terça-feira isso daí, não existia idolatria, não tinha idolatria. O monoteísmo, que é o servir o único Deus, ele era predominante. Depois do capítulo 11 começa a idolatria, tanto que é que no capítulo 11, Deus chama Abraão, porque é uma vacina que Deus está aplicando agora. Porque vacina não, uma cura, né? Porque a vacina não adiantou. Então agora vem a cura da idolatria. Abraão agora deveria novamente começar a restabelecer o plano original de Deus. Todavia, mais uma vez deu problema, por inúmeras coisas que eu não quero detalhar aqui, porque não é o cerne, a tônica da mensagem, mas o fato é que não deu certo. Isso só vai se cumprir, o sacerdócio universal, tendo Israel como a nação eleita, principal, e as outras nações pagando tributo, indo a Jerusalém adorar o rei só no milênio, quando Jesus estiver governando, reinando sobre Jerusalém. Aí o sacerdócio universal vai acontecer. Israel então será agora a nação sacerdotal, e o povo, a igreja, tem todo um processo, a igreja, até mesmo a igreja pagará dízimos a Israel. Interessante, né? Até a igreja pagará dízimos a Israel. Agora aqui, o fato é que lá, começou em Babel, porque a palavra Babel vem de Babilônia, significa rebelião,
confusão, centro do culto pagão. Tudo isso começou lá com Nimrod, depois se estendeu, né? A confusão das línguas, que eu já expliquei aqui terça-feira, que Deus não apenas chegou lá e falou, cada um vai falar uma língua aqui. Não é isso, Deus separou eles para cada lugar, e cada lugar eles começaram a falar um dialeto diferente, e isso foi fazendo com que outras línguas fossem surgindo. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso para vocês? É porque Moisés agora está dando suas últimas palavras, instruções, melhor dizendo, e agora ele está fazendo essa aliança, para que Deus pudesse olhar para o povo, e o povo pudesse chegar mais próximo de Deus. Aqui nós podemos entender, o capítulo 30 de Deuteronômio, ele fala, versículo 10, por ali, ele fala da misericórdia, né, do Eterno, e ele vai admoestar a eles a darem ouvido na palavra que foi falada, no capítulo 29, no 30, 10, diz assim, 30, 10, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardares os seus mandamentos, e os seus estatutos, que estão escritos neste livro da lei. Que livro da lei é esse? A Bíblia, a Torá, né? A lei de Deus, do Senhor teu Deus, e se converterdes ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Olha aqui, irmãos, o que é que Moisés está falando no capítulo 30, ele está dizendo ao povo que o povo obteria vitória, obteria êxito nos seus feitos, mas eles precisariam ouvir o que estava sendo ensinado no capítulo 29. Então eu fiquei pensando, lendo esse texto algumas vezes, fazer uma aplicação para os nossos dias agora. Nós estamos vivendo dias, irmãos, e hoje o Espírito Santo é tremendo, né? Já foi falado muita coisa aqui hoje, que corrobora com o que eu vou falar aqui agora. Nós estamos vivendo dias hoje, em que as pessoas, elas têm um vazio existencial terrível. A depressão, a angústia, a solidão, a perplexidade, tem se abatido sobre o ser humano de uma tal forma, que nunca houve um tempo tão agudo de crise existencial, emocional das pessoas como hoje. E sabe o que elas estão fazendo? Elas estão tentando preencher esses problemas com vários tipos de atividades, cursos, né? Cursos, negócios, esportes, entretenimento, etc, etc, etc. Estão fazendo isso hoje. E muitos deles, como também não estão conseguindo preencher com isso, eles então estão se entregando às falsas religiões, não é? Esoterismo, vãs filosofias, que já é admoestado, exortado pelos apóstolos, principalmente pelo apóstolo Paulo sobre isso, muito antes, né? E alguns estão se entregando ao falso evangelho, teologia da prosperidade, campanhas, em busca, irmãos, de achar uma solução para a sua vida. Pode ver essas campanhas que são feitas aí na TV, o que eles falam: dinheiro, emoções, né? Saúde, é o que eles estão buscando. Agora, irmãos, o que eu quero falar para vocês aqui hoje, é que não existe fórmula mágica para o sucesso e para a solução. A solução de todos os problemas da humanidade está ao alcance deles. Sabe o que é a solução de todos os nossos problemas? Está perto de nós. Eu até coloquei um tema nessa mensagem aqui: a palavra está perto de nós. Nós estamos com ela na mão aqui, ó. Tudo aquilo que o ser humano precisa, para os anseios da sua alma, do seu ser, está aqui nessa palavra. Está na obediência, na observação e na prática das leis, dos estatutos, dos princípios e preceitos que estão registrados nessa palavra. Eu estou fazendo questão de ler e falar muito do Antigo Testamento esses dias, porque, irmãos, tudo que você lê no Novo Testamento, tudo, pode ler o que você quiser aí,
No Novo Testamento, vai cair aqui, ó, no Antigo Testamento, porque a Bíblia está conectada, a Bíblia está em harmonia. Alguém maior que nós, mais inteligente, soberano, mais competente, mais glorioso, muito mais, trabalhou, executou o trabalho para que essa palavra chegasse em nossas mãos. Do que nós precisamos, nem mais nem menos, está aqui, ó. A palavra está próximo de nós. O mundo, irmãos, está em colapso, está em caos. Pode olhar a família de cada um de vocês, eu olho a minha também. Se eu estiver falando besteira aqui, me corrija. Se não há problemas difíceis, dificuldades, tribulações, conflitos, né? Dentro da família de vocês e da minha também. Estou falando a família de modo geral, não é só pai, mãe, esposa. Estou falando uma família, a nossa família ela é extensiva, né? Eu, por exemplo, tenho parentes fora daqui de Colina. Eu estou falando de geral. Tem ou não tem, irmãos? Problemas, você conversa com a família do outro, e do outro, do teu vizinho, de quem você conhece lá no trabalho. Ele vai te falar muita coisa. A minha família está com isso, tem isso aqui, e você vai perceber, irmão, que os problemas são praticamente os mesmos, só muda de endereço e de nome. Isso é vazio existencial. O mundo não tem solução, o mundo não tem fórmula mágica. A ciência, as vãs filosofias, não tem fórmula mágica, não tem esperança, não tem resolução, não existe, irmãos. Não adianta procurar achar tua felicidade. Se você quer constituir uma família, eu quero uma família, não adianta procurar em outro lugar, não tem. Você pode arrumar problema, família mesmo somente aqui, ó. Aqui existe o padrão, aqui existe a direção, o conceito, aqui existe o paradigma de família que foi estabelecido e foi idealizado pelo Criador. Família nuclear monogâmica, homem, mulher e sua prole. O resto é invencionice humana do diabo, né? O diabo inventou e jogou na mente dos homens. Então aqui, irmãos, agora tem um outro detalhe que eu fiquei pensando. Dentro de tudo isso, né? Eu fiquei pensando que, por as pessoas não acharem as soluções, e o falso evangelho também não trazer essas soluções, porque o falso evangelho é falso. Ele não tem a solução, porque ele é falso. O falso vai acabar onde? Não tem solução. Isso aqui é, ó, vem cá um pouquinho. Eu estou com uma dor aqui que eu não estou aguentando. Toma esse remédio aqui. Se o remédio for falso, a dor vai continuar. Não tem solução. Se você entregar, tem uns anos atrás, há muitos anos atrás, né? Eu trabalhei muitos anos na área de farmácia, né? Eu entendo um pouquinho dessa área. E o que acontecia é que de vez em quando dava algum problema. A polícia pegava determinadas farmácias, distribuidoras, que estavam vendendo medicamento falso. E aí se fazia análise, alguns deles era farinha pura. Aí eu tomei esse remédio, não sarei, não fez efeito nenhum. Claro, é falso, pseudo remédio. E o pseudo evangelho também não traz solução, não traz a esperança, não traz ensinamento. Não adianta, irmãos, não traz. Por isso que há multidões e multidões nas igrejas, mas não mudam de vida, não mudam de comportamento, não conseguem entender o plano da salvação, não veem o reino de Deus, porque o evangelho é falso, o caminho está errado. Aí o que acontece? Eles têm uma solução agora, eles acharam agora uma solução. Já sei, vamos nos adequar ao mundo. A igreja se adequar ao mundo, porque aí nós ganhamos o mundo. Essa é a maior ilusão que se pode ter, e eu vou explicar por quê. Os irmãos sabem que na década de 40, de 30 e 40, que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que foi uma das piores guerras da humanidade, né? Onde morreu aproximadamente 80 milhões de pessoas. 80 milhões, só judeus foi 6 milhões, né? E há especulações que pode ter sido mais. Mas o fato, irmãos, é que
sabe o que os judeus pensaram? Vamos para a Europa, a diáspora. Isso daí eles foram, porque os irmãos sabem que lá atrás teve um acontecimento, né? Nós queremos que o sangue inocente dele caia sobre nós e os nossos filhos. Foi o que eles pediram quando eles trocaram Jesus por Barrabás. E aí eles foram para a Europa e chegou lá, eles deram uma de europeu lá, Danilo. Nós somos europeus, judeus, mas somos europeus. Sabe o que aconteceu? Eles pensaram que ia ganhar a sociedade europeia. Os irmãos sabem o que aconteceu, né? Hitler colocou na cabeça dele que o culpado pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial foram os judeus. Ele já tinha também sido discipulado em igrejas católicas que pregavam o antissemitismo, o ódio aos judeus. E aconteceu que quando ele toma o poder, os irmãos lembram o que aconteceu, né? Crentes que pensam que vão se adequar ao mundo e vão ganhar o mundo estão enganados, porque o mundo vai fingir que gosta deles. O mundo finge que gosta dessas pseudo-igrejas que adequam ao mundo, que trazem o mundo para dentro da igreja para poder pensar que estão ganhando as pessoas. Isso é falso, isso não é real, não é verdadeiro. Quanto mais eles fizerem isso, mais o mundo vai odiar eles, porque eles vão dizer: esse povo, além de serem crentes, ainda não tem identidade. Nós odiamos eles, e o mundo pode até fingir que gosta, mas não gosta. É fingimento, viu, irmãos? Pode ter certeza do que eu estou falando. Então, isso é uma prova também da igreja do primeiro século, quando o helenismo, a cultura grega, né? Ela se instalou no Império Romano. A igreja, alguns cristãos também se adequaram lá, tentaram se adequar ao helenismo, a cultura da Grécia, né? A cultura pagã. Problema também, foram perseguidos. Roma foi um dos impérios que mais matou cristão, perseguidos, matava os verdadeiros e matava os falsos também. Interessante, né? Morria todo mundo, tudo numa sacola só. Então, irmãos, não adianta eu querer ser amigo do mundo, não adianta eu me adequar, como o Danilo estava falando. É claro, eu vou cumprimentar as pessoas, a pessoa conversar comigo, eu não vou ficar igual um extraterrestre, embora nós somos extraterrestres, viu? Porque nós não somos daqui, nós estamos de passagem aqui, é claro. Agora se adequa ao mundo e você vai ver onde você vai parar depois. Porque, irmãos, a pior coisa que tem é quando nós não temos identidade. Ou nós somos uma coisa, o que Jesus falou? Eu vou te vomitar, porque você não é frio e nem quente, você é morno, né? Falou para a igreja de Laodiceia. Então nós temos que ter identidade, ou eu sou crente ou não sou, porque não adianta eu querer me adequar para ganhar as pessoas. A igreja tem que influenciar o mundo, a igreja foi chamada para poder ganhar, chamados para fora, eclésia, chamados para fora. Nós somos chamados, preparados, discipulados para sermos discípulos de Jesus, para influenciar o mundo aí fora. A linguagem tem que ser a linguagem que a Bíblia ensina, o comportamento, aquilo que nós falamos, o nosso vocabulário tem que ser parecido com o vocabulário de Cristo. Não pode ter a gíria do mundo, não pode falar palavrão, porque a palavra de Deus nos mostra que a nossa linguagem tem que ser sadia. Não pode haver palavras torpes nos nossos lábios. O que nós falamos tem que partir do vocabulário, daquilo que Cristo ensinou. Falar como Ele falava, vestir como Ele vestia, andar como Ele andava, se comportar como Ele se comportava. Ser discípulo de Jesus é se parecer com Ele. É isso, irmão, é isso. Hoje eu estava até conversando, né, com a irmã Maria Amélia. A gente estava falando sobre vestes assim, normal, vestes. Então os pregadores se vestindo por aí, irmão, que eu vou falar para vocês, eles têm que tomar cuidado para sentar, porque senão a roupa rasga. Pregadores de meia tigela, né? E hoje eu estava falando assim, que tem pessoas pregando por aí, que Deus está preocupado com roupa nossa, nada, só. Claro que Ele está preocupado. Ele está tão preocupado com roupa, que a Bíblia diz que Ele não deixou o cidadão lá em Mateus 22 entrar na festa, porque estava sem roupa, veste nupcial. Ele está preocupado com roupa, sim.
Deus está preocupado conosco num todo, no geral. Então, se eu andar aqui, os irmãos já viram, vai ficar bonito eu chegar aqui. Eu sou pastor dessa igreja, vocês têm eu como referência. Eu vou chegar aqui amanhã para pregar de bermuda. O que vocês acham? Fica bom, né, irmãos? O que vocês acham? Vai ficar ridículo, né? Eu chegar aqui para pregar a palavra de Deus de bermuda. Então, irmãos, Deus está preocupado conosco num todo, porque Ele habita em nós num todo. O nosso Deus preocupa conosco nos mínimos detalhes. E Ele fez a aliança que Ele fez aqui, é para nós também, que a palavra de Deus é imutável. E quem não acredita que o Antigo Testamento ainda está em evidência, não é uma igreja bíblica. Porque a Bíblia ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Ah não, isso daqui eu vou deixar para lá, porque isso daqui é coisa do Antigo Testamento. Então eu não sou uma igreja bíblica? Ah, o sábado, não estou falando do sábado hoje, 7º dia, estou falando do descanso. Isso aqui não precisa, porque é coisa da lei, mas o sábado foi instituído antes da lei. Nós não falamos que o dízimo é antes da lei? E né? Está em Gênesis 14, né? Que quando ele se encontra com, Abraão se encontra com Melquisedeque. O sábado, que é o dia do descanso, a palavra sábado significa descanso, é antes da lei também, irmãos. Então, olha aqui, vamos caminhar mais um pouco. O mundo, irmãos, quanto mais parecidos com o mundo nós somos, né? Mais nós perdemos a nossa identidade, porque nós temos que parecer com Cristo. O filho se parece com quem? O vizinho? Não, né? Tem que parecer com o pai, né? Se parecer com o vizinho, fica complicado, não fica? Ó, o rapaz ali, ó, a esposa dele teve uma criança. Ele é brasileiro, só que a criança nasceu japonesa. Não fica estranho, irmãos, isso daí? Nós temos que parecer com Cristo, porque nós somos cristãos, filhos dele. Você não leu aqui agora, irmã Maria Amélia, que nós somos filhos de Deus? Então o filho se parece com o pai. Não é, irmãos, coincidência que nós somos criados imagem e semelhança dele. Isso envolve aspecto também, aparência, viu? E o texto que a senhora leu, irmã Maria Amélia, ainda diz que quando for revelado, seremos como ele, semelhança dele. Vai voltar aquela luz toda que Adão tinha, aquele invólucro, aquele revestimento que Adão tinha, que ele perdeu lá depois, quando ele pecou. Vai voltar o corpo glorioso, corpo glorificado. Não tem doença mais, não tem mais limitações, não tem mais dores. Seremos parecidos com ele, semelhante a ele, um corpo que não morre mais. É isso que a Bíblia nos revela. Agora, irmãos, vou falar para vocês, nós não podemos, de forma alguma, deixar as nossas raízes, viu? Não tem um texto que Paulo fala, ficai naquilo que você aprendeu, né? E o que a Bíblia diz em 1 Timóteo, 2 Timóteo 3,14, coloca para mim ali fazendo favor, Júlio, 2 Timóteo 3,14, glória a Deus, nós somos a igreja do Senhor, a noiva dele. Ele olha para nós, para a igreja, e ele ama essa igreja, de tal maneira, irmãos, que ele deu a sua vida por ela. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ele está falando para o obreiro, discípulo dele, Timóteo. Paulo está falando. Fica, não, eu vou mudar só um pouquinho isso daqui, ó, porque como nós estamos vivendo agora na época pós-moderna, a Bíblia é um livro ultrapassado. Então esse negócio aqui para hoje não dá. Como diz, né, os adeptos do teísmo aberto, do universalismo, eles dizem assim, não, nós cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não é num todo a palavra de Deus. Isso é heresia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é aquilo que Deus tem para nós, o pensamento, a essência do caráter, a revelação do Altíssimo para o seu povo. É a Bíblia Sagrada. Ah, nós cremos, mas vamos tirar aqui os milagres, viu? Os milagres, vamos tirar. Não é possível que Jesus tenha ressuscitado um homem de 4 dias morto. Vamos tirar isso aí é lendas.
daqueles dias. Irmãos, quando você ouvir um negócio desse, desliga, abandona isso daí, porque isso daí é heresia. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando Jesus curava alguém, irmãos, Ele estava mostrando o reino de Deus chegou. Por acaso você já viu um morto ressuscitar aqui nessa terra? Você já viu? De 4 dias? Isso não acontece, não é realidade daqui, dessa terra. Isso é realidade do reino de Deus. No reino de Deus isso acontece, isso é normal. Os milagres que Jesus fazia, Ele estava mostrando, ó, o que eu estou fazendo aqui é uma realidade diferente, não é desse mundo. Não há possibilidade dessas pessoas serem curadas por médico aqui. Por acaso você já viu um cego de nascença ser curado pela medicina, irmãos, com todo o avanço? Você já viu alguém que é tetraplégico, o médico conseguir consertar e voltar a andar? Isso não acontece, é uma realidade diferente, nessa terra não acontece, os médicos não conseguem fazer isso, mas quando Jesus fazia, Ele estava mostrando o reino de Deus, chegou entre vós, é uma outra realidade. O que era o Éden para você? Por acaso o Éden não era uma extensão do céu aqui na terra? Deus não trouxe um modelo de lá para cá? É isso, irmãos. Quando você colocar a mão no enfermo, ou eu colocar, e ele for curado, porque isso foi ordenado, ou otorgado para nós, não significa que nós estamos realizando coisa aqui dessa terra, é algo do reino de Deus. Quando você colocar a mão, eu colocar num canceroso, e dizer para ele que o câncer vai sair em nome de Jesus, e acontecer, não pense que é algo aqui dessa terra, é algo do reino de Deus, é uma realidade diferente. Agora nós temos que crer, porque nós já somos do reino de Deus. Eu não creio, será? Será que tem coisa, vida eterna? Quando Paulo falou, né, em 1 Coríntios 15, 29, que é uma incógnita para os teólogos até hoje, né? Quando ele fala sobre o batismo pelos mortos, ele faz uma pergunta lá: se não creem na ressurreição, por que se batizam pelos mortos? Que os judeus, os mórmons fazem isso até hoje, né? Morre um parente deles que não era mórmon, eles vão lá e batizam por aquele parente, e eles acreditam que aquela pessoa recebe a salvação. Só que não é isso que o texto lá está dizendo. O texto de 1 Coríntios 15, 29 está falando do funeral do judeu. Nós precisamos conhecer muita cultura dos judeus para a gente entender, irmãos. Lá não está escrito, no texto original lá, não está escrito aqueles que se batizam pelos mortos. Está escrito aquele que batiza os mortos. Porque o judeu, quando ele morre, não sei se os irmãos sabem, você já foi no funeral de um judeu? Já foi, irmão Roberto? Sabe como que funciona lá? Não é igual o nosso não, Danilo. O nosso funeral é o seguinte: a pessoa morre e a gente se aproxima, beija a pessoa que está lá dentro do caixão, não é assim? O judeu nunca se aproxima do cadáver. O caixão de um judeu é lacrado, porque eles ainda cumprem o que a Bíblia diz no Antigo Testamento, na Torá, que não se podia se aproximar de mortos. Então tem no judaísmo, tem uma equipe funerária específica para cuidar do morto quando ele morre. Só um parente mais chegado que vai lá, e eles nunca deixam o morto sozinho. Como nós fazemos aí, né? Hoje, se bobear, o morto fica sozinho no velório lá. Ninguém passa a noite lá não, fica lá sozinho. Antigamente as pessoas ficavam lá, né? E velar significa guardar o corpo. Os judeus ficam ali, há um parente que fica próximo dele até o momento que ele é sepultado. Mas o caixão é lacrado e tem uma equipe funerária pronta para cuidar de todas essas coisas. Você pensa que o caixão do judeu tem aquelas alça dourada, leões desenhados, né? Aquelas coisas bonitas que eles colocam lá, travesseiros, caixões americanos têm travesseiro, é uma madeira de pinho, da mais simples que tem, porque eles querem mostrar a simplicidade na morte. E quando eles vão, a primeira coisa que eles fazem é mergulhar o cadáver na água. Batismo pelos mortos é isso, porque eles acreditam que ao fazer isso estão preparando a pessoa para ela poder, quando ressuscitar, ela entrar na vida eterna. Porque o judaísmo e o cristianismo são as únicas religiões que acreditam na ressurreição do corpo. Isso é batismo pelos mortos. 1 Coríntios 15, 29, batizar os mortos. É que está escrito lá, batismo pelos mortos, os mormons pegam, vai lá e se batiza por quem já morreu. Voltando aqui para o texto, estou indo para o fim. Eu quero pensar aqui para a gente terminar. Se a palavra de Deus está perto de nós,
como nós estamos falando aqui, Deuteronômio 30, em Deuteronômio 30, observe, olha o versículo 11, glória a Deus, porque este mandamento que te ordeno hoje, não está oculto de ti, nem está longe, distante, verso 14, mas a palavra está muito próxima de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumpri-la, praticá-la, fazer, realizar. Perceberam onde está a palavra, irmãos? Está no nosso coração, perto. Ela não está no céu, viu? Ele está dizendo aqui, ela não está no céu aqui, embora a Bíblia diz que a palavra esteja lá no céu, né? Se você ler o versículo 12, não está nos céus para que digas, quem subirá por nós aos céus e o traga a nós para que possamos ouvi-lo e cumpri-lo? Ela não está longe, ela está perto. Que alguém pode usar o Salmo 138 verso 2, diz a palavra não está aqui, ela está lá, mas a Torá já tinha chegado na mão deles, já estava recebida aqui por Moisés, eles já conheciam a palavra, Deus usava Moisés para falar, nós temos a Bíblia aqui hoje, então irmãos, está perto de nós, a solução, a esperança, a resposta, a direção, está aqui perto de mim e de você hoje, a aliança que Deus está fazendo e que Moisés está vaticinando para o povo, porque a palavra é profética, está perto de mim e de você. O que você quer de Deus? Eu queria que Deus me desse isso, mas você está pronto para cumprir, obedecer? Olha o que diz o versículo, capítulo 30, e o versículo 9 e 10. O Senhor teu Deus te fará abundante em toda obra de tua mão, no fruto de teu corpo, no fruto de teu gado, no fruto de tua terra, para o bem, porque o Senhor seu Deus se alegrará contigo, para o bem, como se alegrou com os teus pais. Agora olha aqui, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardares os seus mandamentos e os seus estatutos, que estão escritos neste livro da lei, e se te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. A receita, olha a receita, eu quero isso, quero uma família, quero um marido, quero uma esposa, quero prosperar, quero constituir isso, mas obedecer eu não quero, praticar o que está nesse livro aqui é muito duro para mim, eu vou ter que mudar conceitos, eu vou ter que mudar algumas atitudes que eu tenho, eu vou ter que falar sim ou falar não, não é? Eu vou ter que colocar limites em algumas coisas que eu ainda não estou pronto, eu vou ter que renunciar, eu vou ter que passar por momentos vexatórios, porque as minhas colegas e os meus colegas vão dizer, você é crente? Você é daquela seita lá, como Paulo, né? Eu sou daquela seita dos nazarenos, né? Que ele diz lá, quando ele está diante do governador Festo. Mas você é crente? Escuta, por que você não faz isso? Sabe que tem crente, irmão, para ele não, por que você não? Porque eu não gosto. Ele não vai falar porque eu sou crente. Crente não, é porque eu não gosto. Eu não gosto. Morno, não está disposto. A palavra está perto de nós, irmãos. A palavra está pronta aqui, ó. Eu não preciso fabricar ela ainda. Não, ainda tenho que buscar, ela está lá em Israel. Não, eu ainda tenho que buscar a palavra. Eu não estou com ela aqui perto de mim. Ela vai ter que ser impressa ainda. Ela já está pronta, próximo de nós. E está nos nossos lábios. É só falar. Glória a Deus. Agora, sabe o que a Bíblia diz em Deuteronômio 36? Olha aqui, para fechar. Olha o que a Bíblia diz. Deuteronômio 30, verso 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para que ames ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a vossa alma, para que possas viver. Os irmãos sabem o que é circuncidar o coração?
É Deus que está falando. Circuncidar é o que faz a circuncisão é o que se faz numa cirurgia, né? Na genitália do homem. Circuncidar o coração, Deus, se acontecer isso e eu der lugar, Deus, Ele tirará todo o impedimento que feche o meu coração para escolher coisas boas, porque o meu coração fechado, eu tenho uma tendência de escolher as coisas ruins. Quando eu fecho o coração para Deus, para a sua palavra, para entender essa palavra e cumprir, eu só escolho coisa ruim para fazer, porque a tendência nossa, da nossa carne, é escolher as coisas ruins, e sempre para o lado de cá, esquerdo, ó. Escolher o que não presta. Quando Deus tira isso do nosso coração, o coração, ele é limpo, é tirado esse bloqueio no coração. Então, a partir desse momento, não só eu, a Bíblia está dizendo, mas a minha semente. Você sabe o que é a minha semente, irmãos? Os filhos e os que vierem depois. Escolher coisas boas, viu? Ah, mas meus filhos, meus netos, ó, escolheu coisa boa até agora não. Como está o nosso coração hoje, irmãos? Inclinando para onde? E ele está dizendo que isso é necessário para que eu possa, o meu coração e a minha alma, para que eu possa viver, para que eu possa viver. Mas eu já estou vivendo, não é? Mas ele está falando de vida eterna aqui, vida com Deus, vida na eternidade, salvação, esperança, ser ressuscitado naquele dia, se nós morrermos antes da vinda dele, esperança de morar com ele, viu, irmãos? Esperança de morar com ele. Você sabe que os judeus, as testemunhas de Jeová, eles não acreditam no céu, né? Para eles a vida vai ser aqui na terra, a terra restaurada. Os judeus também pensam assim. Sabe que eu estava pensando uma coisa? Eu acredito que nós vamos para o céu, eu acredito piamente, porque a Bíblia me mostra isso. Mas se for no céu ou aqui na terra, a terra restaurada, para mim tanto faz, viu, irmãos? Tanto faz. O importante é viver com ele na eternidade. O importante é ser salvo, estar com ele para sempre, num lugar livre de pecado, de angústia, de promiscuidade, de impureza. Estar com ele, perto dele, estar, como a Bíblia diz, tudo em todos. Ele, eu e nele e ele em mim. É isso que importa. Embora eu sei que nós vamos para o céu, porque a esperança da igreja é celestial. Nós sabemos que depois, no final, depois do milênio, a Nova Jerusalém pousa aqui, e haverá livre acesso, uma só grei, né? Uma só congregação. Nós sabemos disso. Todavia, onde for, o importante é estar com ele. Agora, para isso, irmão, nós precisamos lembrar, a palavra está perto de nós. Coloque-se de pé, vamos orar, por favor. Soberano Deus, eterno Pai, eu te louvo, te agradeço por esta noite, na tua presença, pela oportunidade de louvar o teu nome, te exaltar e te magnificar, pela tua igreja aqui presente. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada irmão que veio aqui, mesmo que faltaram alguns, mas nós estamos aqui para te adorar. Que o Senhor nos ajude, cada dia, a praticar a tua palavra, e estar firme com o Senhor, dando testemunho, e acreditando nessa palavra que está próximo de nós. Que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Fica conosco em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmão, só um pouquinho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Irmãos, amanhã, se o Senhor permitir, tem escola dominical às 9 horas, né? Inclusive o próximo trimestre da escola dominical, a revista vai falar sobre a origem do homem, a sua queda e a sua redenção. Vai ser muito boa. O pastor Cláudio Honor de Andrade, né? Que é o comentarista. E amanhã à noite um grande culto aqui, se o Senhor permitir. Vamos chegar no horário, vamos louvar a Deus, né? Vamos estar firmes com Ele, porque os dias são maus. E os irmãos continuem orando já, né? Para a gente já começar a preparar agora
Logo que passar o final do ano aí agora, em janeiro, nós vamos ter uma reunião aqui com todos os irmãos para tratar assuntos do ano, né? Programar o ano e aí a gente já vai começar a programar o trabalho de março, né? Vai ser na segunda semana de março, 2 dias aqui em culto em ação de graças pelo aniversário da igreja. Não vamos fazer uma grande festa porque não dá, não temos condição financeira. Senão nós ia fazer, viu, irmãos? O meu objetivo aqui, a minha vontade, seria fazer uma semana de festa aqui. Trazer um pregador aqui cada dia, cantores, né? Fazer um trabalho aqui para parar a colina, mas nós não temos essa condição ainda. Quem sabe o Senhor nos dá ainda, né? Então vamos fazer 2 dias aqui, e eu tenho certeza que vai ser uma benção. Amém? Vamos orar para Deus preparar já o pregador, né? Na sexta-feira provavelmente vai ser o pastor Fábio, né? Está aqui próximo de nós, é um amigo, mas no sábado nós temos que trazer alguém já diferente, né? Para não ficar todo o mesmo ano a mesma pessoa. Amém? Vamos voltar então. Estenda tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a amada igreja desde agora e sempre. Todos digam amém. Terminado em nome de Jesus.